Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 12 da revista Atualidade Cristã, que neste segundo trimestre traz como tema Aprendendo com as Orações da Bíblia. O comentarista da revista é o pastor Dernival Lopes Penha. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, a lição de número 12 vai tratar sobre as orações de Ana e Maria. Esta lição apresenta exemplos de duas servas do Senhor do Antigo e do Novo Testamento, respectivamente, que oraram com propósito e gratidão. Na lição de hoje, é apresentada a aflição prolongada em que Ana vivia em sua família e como encontrou refúgio na oração. Também mostra como Maria, mãe de Jesus, orou em um canto de exaltação a Deus e, por fim, é apresentado os resultados benéficos dessas orações para o cristianismo. Ana orou a Deus com aflição de espírito, com abundantes lágrimas. Há uma ligação entre oração e lágrimas. Várias passagens bíblicas dão conta que as lágrimas de um coração sincero movem a mão de Deus de tal forma que chega a reverter uma sentença dada por ele. Era a sentença enfática de Deus para com o rei Ezequias. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Porém, Ezequias virou o rosto para a parede e orou, chorando muitíssimo. E imediatamente o profeta, que ainda não tinha saído do palácio, voltou com a revogação da sentença. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 5. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O mesmo aconteceu com Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, está escrito: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, sendo ouvida por Deus. Deus atendeu à voz do coração amargurado. Segundo o Salmo 120, o conviver prolongado com pessoas que não fazem o menor esforço por um convívio de paz gera angústia e sofrimento. Foi o caso de Ana com a sua rival Penina. A oração foi o refúgio onde o coração amargurado pelo sofrimento prolongado encontrou consolo e paz. Quando Ana se propôs a orar a Deus, deparou-se no templo com a incompreensão de quem deveria estar de prontidão para facilitar. Porém, não foi o que aconteceu. Inicialmente, o sacerdote Eli não percebeu a amargura do coração que clamava. Mas, como quem ora deve ter o coração quebrantado, Ana administrou bem a incompreensão do sacerdote e foi por ele abençoada. E disse ela, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11 a 18, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O coração amargurado foi grato após ser abençoado. Ana fez uma oração de gratidão após ser consolada pelo Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 e 2. O meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Gratidão ainda não é uma qualidade comum entre os que em oração pedem socorro ao Senhor, infelizmente. Nos dias de Jesus já acontecia ingratidão. Jesus curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer com glórias a Deus. O que chama a atenção é que Jesus esperava gratidão. É o que está escrito lá em Lucas, capítulo 17, versículo 15 a 17. E um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhes graça.
Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Maria, mãe de Jesus, orou cantando com gratidão e com a alma agradecida, reconhecendo a benevolência do Senhor em atentar para a sua humildade. Maria ora cantando. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Quando agradecemos a Deus pelo que temos, recebemos dele o que precisamos. A oração de gratidão de Maria foi conhecida já no início da história da igreja e ficou conhecida como Magnificat. Maria agradece a Deus pelo bem que lhe fizera, reconhecendo que por causa do Senhor, a partir daquele momento de escolha para ser a mãe do Salvador, todas as gerações a chamariam de bem-aventurada. Maria, mãe de Jesus, orou cantando com gratidão, com espírito alegre. Segundo a linha de fé tricotomista, que afirma que o homem é formado por espírito, alma e corpo, o espírito é a parte do homem que mantém contato com Deus. Quanto a isso, Paulo afirma aos Romanos, capítulo 8, versículo 16: o mesmo Espírito, com E maiúsculo, de Deus, testifica com o nosso espírito, o E minúsculo, do homem, que somos filhos de Deus. Percebe-se, portanto, que Maria dirigia sua gratidão diretamente a Deus quando diz: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em via da relação do seu espírito para com Deus, ela reconhece Jesus como seu Salvador. Nisto está toda a bem-aventurança. Cientes dessa importância, devemos orar como o salmista, Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Maria, mãe de Jesus, orou cantando com gratidão e com um coração quebrantado. Maria demonstrou conhecer os pré-requisitos para o pecador se aproximar de Deus. Ainda no Salmo 51, verso 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O quebrantamento de coração na adoração ao Senhor ajuda na contrição. Olha o que o profeta Isaías disse lá no seu livro, no capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Resultados da oração de um coração quebrantado. João Batista, o precursor do Salvador. Para suas ações na terra, o Senhor conta com o gênero humano, conforme ele diz lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Graças à existência de Isabel, Deus a usou e do seu ventre estéril nasceu João o Batista, o qual veio a ser o maior profeta nascido de mulher. É o que o próprio Jesus testificou lá em Mateus capítulo 11, versículo 9 a 11. Semelhantemente ao que aconteceu com Ana, que na sua integridade orou a Deus, que lhe deu Samuel, de quem o Senhor serviu-se para torná-lo um grande profeta do Antigo Testamento. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. De Maria, uma jovem de Nazaré, em cuja vida o Senhor encontrou integridade e humildade, a ponto de tratá-la como bendita entre as mulheres, foi que nasceu Jesus Cristo, o Filho de Deus e Salvador da humanidade. Maria tinha um coração quebrantado, o que se pode confirmar por suas palavras de oração. Os olhos do Senhor estão sempre procurando os fiéis da terra. Salmo 101, verso 6. A Igreja do Senhor Jesus Cristo ainda hoje presta um grande serviço, dirigido por Ele como cabeça, usando quebrantados de espírito e contritos de coração. Em se dispondo para orar,
ao Senhor, as dificuldades serão superadas e a obra iniciada terá continuidade. Oração, uma força disponível para a igreja, para mim e para você. Nos dias iniciais da nossa história, após a subida de Jesus para os céus, a igreja enfrentou muitas adversidades. E o texto sagrado mostra como recorreram à oração. Quando o rei Herodes prendeu a Pedro para matá-lo como fez com Tiago, a igreja se reuniu em oração e Deus enviou um anjo no cárcere e libertou a Pedro. Quando o Sinédrio, na tentativa de parar a igreja, mandou açoitar os apóstolos Pedro e João, depois de castigados, foram para a igreja e oraram pedindo a Deus que, enquanto as autoridades os perseguiam, o Senhor impusesse a sua mão para protegê-los. Eles falavam com ousadia a palavra da salvação e a mensagem deles chegou até nós. Teríamos muitos outros exemplos bíblicos, mas o espaço aqui é pouco. Recorremos então, portanto, ao livro aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Concluímos pela palavra que nós acabamos de proferir, pela vida de oração dessas duas servas do Senhor, que adversidades e sofrimentos prolongados podem apontar para a busca de socorro em oração, como uma janela no céu sempre aberta aos que buscarem. Sempre no momento de dificuldade, até sem as dificuldades, orar sempre é a melhor solução. Pois bem, pessoal, quero agradecer a cada um de vocês por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 12. Quero deixar o meu convite para cada um de vocês participarem conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos ali na quadra QR 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.